Olá, bom dia. Nossa aula de ciências. Vamos falar das plantas, as plantas no nosso ambiente, como elas enfeitam, como elas purificam o nosso ar, né? Como elas são importantes para a nossa vida. Podemos encontrar uma grande variedade de plantas em diferentes ambientes da superfície da Terra. Vamos conversar, né, sobre isso e desenhar abaixo aí o ambiente, né, que nós podemos ver, onde nós podemos ver as plantas, onde elas podem viver, né? E observando aí as plantas que nós vamos desenhar, qual é a sua opinião? Elas possuem características que as permitem sobreviver no ambiente no qual se encontram, né? As plantas, elas se mantêm, elas fabricam o seu próprio alimento, né? Então nós podemos desenhar no caderno de ciências ou outro caderno que você tenha os diversos tipos de plantas, né? As plantas terrestres, as plantas aquáticas, rasteiras ou mesmo aquelas que vivem, né, nos galhos, nas flores, as plantas de modo geral. Então vamos ver aí as adaptações das plantas. Para viver nos diferentes ambientes, as plantas possuem adaptações. Podemos observar nessas plantas características diferentes que lhes permitem sobreviver em um ambiente específico. Observe as imagens aí abaixo. Então temos aí a parreira, né, de uvas. Então a parreira, ela dá frutos. Temos a avenca, né, como uma samambaia. E temos a cerejeira, que linda, ela dá flores. E quais as diferenças, né, que nós observamos aí entre essas plantas? Então, algumas dão flores, outras dão frutos. E outras também não dão nem flores nem frutos, mas são belíssimas, né? Podemos escrever essa pergunta no caderno. A importância das plantas para a nossa saúde. Vamos falar agora sobre a obesidade infantil. As diferentes partes das plantas podem ser utilizadas em nossa alimentação. Ter uma alimentação saudável é essencial para mantermos a saúde de nosso corpo. Leia a notícia abaixo. A obesidade infantil. A obesidade consiste em um acúmulo excessivo de gordura no corpo, de forma que ela passa a afetar a nossa saúde. Esse problema de saúde tem crescido muito no Brasil nos últimos tempos e afetado muitas crianças. Entre outros fatores, a obesidade está relacionada à falta de exercícios e a uma alimentação inadequada, né? Comer errado, se alimentar erradamente. Segundo especialistas, o aumento do consumo por parte das crianças de alimentos industrializados, como por exemplo salgadinhos em pacote e doces, e o aumento do consumo de fast food, que tem influenciado o crescente consumo de alimentos gordurosos, como maionese e batatas fritas. São os grandes vilões da saúde. Tudo isso é uma delícia, claro que sim. Só que nós não podemos nos alimentar só de guloseimas, né? Só de fast food, porque isso prejudica muito a nossa saúde. Precisamos nos alimentar mais de produtos que não são, de alimentos que não são industrializados, né? Precisamos ir mais à feira, né, do que aos fast food. Para que a criança tenha boa saúde, entre outras coisas, é importante que ela tenha uma alimentação variada, bem colorida, rica em vegetais e frutas. Além disso, é importante aumentar o nível de atividade física da criança, diminuir o consumo de alimentos gordurosos, substituir os refrescos artificiais e os refrigerantes por sucos naturais de frutas e água, e diminuir o consumo de doces, açúcar e dos alimentos de fast food, né? Precisamos mudar os nossos hábitos alimentares. Por quê? Porque nós precisamos ter uma vida mais saudável, uma saúde bem mais saudável. Para isso, precisamos comprar mais frutas, mais legumes, né? Nos alimentar de frutas e verduras, né? De vez em quando ou uma vez por semana podemos comer doce, não precisamos ficar sem os nossos doces, sem os nossos lanches, mas precisamos ter uma alimentação mais saudável, certo? Vamos ler aí um texto, né? E observar um exemplo histórico que aconteceu há mais de 500 anos. Os problemas das grandes navegações dos portugueses.
Os marinheiros portugueses chegaram ao Brasil atravessando o Oceano Atlântico em perigosas navegações que duravam muitos meses. No decorrer dessas viagens, frequentemente doenças atacavam os marinheiros, que já estavam há muito tempo navegando. Uma doença em particular fazia com que os marinheiros ficassem desanimados e sem forças para o trabalho, além de causar fortes sangramentos no nariz e nas gengivas, provocando a queda dos dentes. Vocês imaginam uma cena como essa, né? Então eles ficavam muito adoecidos, muito fracos, né? Pela má alimentação. E aí começavam a ter problemas na gengiva e perdiam até os dentes. Olha que tristeza, né, gente? Em muitos casos, este quadro levava o marinheiro à morte. Ao se investigarem as causas dessa doença que atingiu os marinheiros, foi constatado que se tratava de um problema alimentar. Afinal, eles comiam biscoitos e carne seca, pois não havia alimentos frescos disponíveis durante toda a viagem. Foi descoberto que a doença era provocada pela falta de vitamina C. Olha aí a importância de se alimentar com frutas, verduras, né? Alimentos frescos, né? Vindos da terra, vindos da natureza. Eles só comiam biscoito e carne seca. Então faltou aí a vitamina C, né? Que é tão importante, tão rica, que nos traz saúde. Encontrada em frutas cítricas, como o laranja e o limão, bem como em alguns vegetais, como a couve e o repolho, né? Então, nós precisamos ter uma alimentação variada, alimentação saudável, comer arroz, feijão, nos alimentar bem, né? Para ficarmos fortes e não ficarmos doentes, né? Aí está o segredo da saúde. E fica a dica, né, para nós refletirmos sobre esse assunto, pensarmos a respeito disso, se alimentar corretamente, né? Experimentar os alimentos. Às vezes vocês, né, quando criança pensam assim, não gosto de tal alimento, mas primeiro precisamos experimentá-lo para depois saber se gostamos ou não, né? E é isso, por hoje é só, fiquem com Deus, se alimentem direitinho. Um beijo, se cuidem!